Fernanda, o balanço desses dias aqui, na sua avaliação? Eu vou voltar um pouquinho à sua pergunta. Eu vou falar que esse evento já começou um sucesso. O ano passado a gente planejou 250 pessoas, tivemos um overbook, um bom problema previamente, e chegou na hora a gente conseguiu se organizar. Então a gente já planejou ele para 300 e tivemos 370 pessoas que vieram. Então, antes de falar o balanço no final, vou te dizer que antes de começar já tivemos esse excelente resultado. Fechando agora o último painel. Isso mostra, inclusive, só te interrompendo, o interesse de estar junto, né? Tá. As pessoas têm essa necessidade, como dentista ou como setor, que é um setor ainda pequeno, que os executivos são os mesmos, acabam ou rodando as operadoras ou tendo experiência de anos em alguma, indo para outra. Então eles têm essa necessidade de fato de estar junto. Então é um evento que eles esperam, por ser anual e é o maior, né, da América Latina, reforçado sempre, entre as entidades. Mas as pessoas, além de estarem ali, é onde elas se reciclam no dia a dia. A própria Senog é uma das fomentadoras ou lidera os temas que são regulatórios ou estratégicos de fato para cada operadora, mas é aqui que elas buscam para seu desenvolvimento para o próximo ano. Então sempre a gente busca o tema central, nesse caso estratégia e competitividade, e essa é uma palavra que permeia todos os painéis, né? A palavra estratégia ou competitividade juntas ou separadas. Então as pessoas vêm buscando, o primeiro painel, cenário político-econômico, óbvio que eles veem o dia a dia, notícias, mas tem um palestrante, o William Bach, que foi esse ano, e depois a gente tem um moderador que traz, e trouxe muito bem, não sei se você chegou a assistir, para a realidade da saúde suplementar, mais focadamente para a odontologia em alguns momentos, o que tem de impacto nesse cenário para o setor. Daí o segundo painel, que a gente trouxe de ESG. ESG é uma agenda da Senog há muitos anos. A gente falou já o último foi a acessibilidade, dos anteriores a diversidade. Bastante gestão, né? Essa vez foi governança. Tá? Porque todo ano o ESG, ambiental já teve há 2 anos atrás, então alguma das letrinhas sempre está na nossa agenda. Esse ano, governança, onde a gente trouxe o especialista no tema ESG e governança, depois o desdobramento dele dentro de uma grande operadora que foi o Odontoprev. O terceiro painel é o tema mais discutivo do hoje na odontologia e na saúde, que é a fraude. Nossa, esse tema é impressionante. Apareceu em tudo, parece transversal, assim. E até porque a gente tomou um cuidado que ele é comum aos dois mercados. Então a gente trouxe essa visão, o quanto o sistema está sendo prejudicado pelas fraudes, né? Mas a gente tomou o cuidado de não trazer casos específicos para cá, porque a gente queria que os executivos, a gente tem um comitê Melhores Práticas, que a gente discute o tema fraude na sua profundidade, na essência, a dor, o que está indo pelo ralo dentro das operadoras. Mas aqui a gente decidiu trazer de uma maneira aprofundada, mas não direcionada à odontologia. Então foram grandes especialistas que conhecem a fraude dentro do reembolso, a fraude, né, que o beneficiário está sendo vítima muitas vezes, mas ele está apoiando aquilo lá, né? Então foi um painel também incrível. O quarto painel foi um que está sempre na nossa agenda também, que são com os diretores da ANS. E nos últimos 3 ou 4 anos a gente tem conseguido pautar essa diretoria para cada uma delas falar sobre a odontologia. Então, regulação prudencial, o que ele fez pela odontologia, o que ele vê que pode mudar, que é a diretoria da DIOC. E eles parecem bem sensíveis, pelo menos nas entrevistas que deram aqui para a gente, com relação à regulamentação do setor, o que precisa e carece de mudança. Então, e isso graças ao Roberto. Porque quando o Roberto assumiu, existiam pleitos, naturalmente na gestão anterior, o Geraldo era dessa diretoria, mas que a gente era reativo a questões que saíam na regulação. Então saiu uma normativa, o que vai impactar? Vamos correr atrás. O Roberto já olhou esse estoque, pôs aqui em cada diretoria X pleitos, e também tomou cuidado assim, o que isso vai impactar cada um desses pleitos para frente, pensando em futuro. Então cada diretoria entende hoje a fiscalização é necessária, a gente acha, até o Jorge sempre comenta, será que é melhor não regulamentar mais a odontologia? Porque ele é simples, ele é bom, ele é leve? Não, pelo contrário, deve virar uma bagunça de novo, porque teve uma evolução em todo o setor, né? Então a nossa ideia é que na fiscalização, cuidado, tem que ter multa, quem faz coisa errada, quem não atende o beneficiário, não tem o certo, tem que ter uma multa adequada, mas não dá para considerar uma multa por uma aplicação de flúor não ser em 7 dias igual a uma cirurgia de cérebro. É o mesmo valor de multa, ele tem que ser adaptado ao ticket, ao tipo de evento, então ele tem que ter essa realidade. Então foi um sucesso, público cheio, e já era o quarto painel do dia, o terceiro, o segundo da tarde, né?
Então, e não teve coffee break, a gente achou que eram palestras, as pessoas ficaram. A quinta, que foi de atendimento ao cliente, foram 3 mulheres incríveis, 2 palestrantes, que trouxeram muito conteúdo super atualizado, que é o que está se falando dentro de todas as operadoras e que qualquer mercado que se preocupa com a entrega, fala. Então, elas trouxeram essa atualidade e uma moderação também prática de uma operadora que tem um foco no atendimento ao cliente, que é a Sul América, e fechamos super bem, lotado, primeiro dia. Finalizamos e fomos. Mostra preocupação com o cliente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas ficaram, depois ficaram num coquetel que foi assim, o que eles esperavam. Era um almoço longo, a galera conversando e depois se divertiram à noite. Teve uma banda, então o saldo do primeiro dia foi ótimo, incrível, assim, com feedbacks o tempo todo, parabenizando até, seja pelo conteúdo, pela confraternização, todos adoraram. O dia de hoje começou com país em tendência. Existem coisas que estão acontecendo em qualquer outro setor que a gente tem que trazer para cá, mas como aplicar? Tal coisa é importante para o setor, não estou falando nem de tecnologia só. Então, eu queria só te interferir para falar um pouco de um painel sobre tendências e inovações. Tendências, inovações e que eu achei, inclusive, que tem uma outra questão, um outro painel, que é a inteligência artificial. É o sétimo. Que é o sétimo, que está em tudo, impressionante. Então, e a gente quis deixar até separado, porque todo mundo fala, inovação não é inteligência artificial. Eu tinha essa... Por isso, porque pra gente, assim, inteligência artificial é tecnologia. Uma inovadora, sem dúvida. Agora, você pode inovar com uma atitude, você pode inovar na sua empresa fazendo o seu melhor ali dentro, gerando um atendimento melhor que a palestra anterior. Então, a gente entende que pode ser um aplicativo, como é a FIBO, que expôs o primeiro palestrante de tendências e inovações, é isso. Mas ele não estava falando da tecnologia que ele pôs na plataforma. Exatamente. Ele falou ferramenta, né? Como reunir os stakeholders num único lugar. Então, a inovação dele super interessante e o que é tendência no mercado, que ele é como se fosse um iFood na área de saúde. A mudança de atitude de um diretor, quer dizer, ele não vai só dar ordem, ele tem que interagir. Então, isso é uma inovação. Que é a fala do Fábio, que trouxe a aplicabilidade dentro da operadora odontológica, e ele também é head de uma operadora médica junto, né, dessa área de inovação. Então, fechamos super bem esse painel 6, que é o da manhã. Para depois, falando em inovar, em que a tendência na tecnologia é a inteligência artificial. Mas também a gente não queria trazer, na empresa tal, no segmento tal, está acontecendo. Não, qual que é a aplicabilidade? Quem hoje já está aplicando inteligência artificial? Que software hoje está? Qual é o resultado dessa inteligência? O que ele faz? Então, a gente trouxe a Jill, o Caio acho que contou no detalhe, não vou nem fazer o jabá dele aqui. Foi ótimo. Mas ele mostra a evolução dessa análise da radiografia, seja para o dentista do consultório, como ele consegue fazer esse acompanhamento, como para as operadoras, que conseguem identificar com o software dele integrado com o RP, né, no dia a dia da operação. Esse foi o sétimo, né? Sétimo, E a aplicabilidade disso, assim, como está trazendo resultado, como está melhorando a auditoria, porque muitas vezes é o olho do dentista que tem que ficar identificando, será que essa radiografia já veio? Né? Agora, tem um assunto aqui que eu achei, assim, da maior importância e desafiador e que estava na boca de todo mundo, que, aliás, é a mesa que você moderou, o oitavo. Que é a remuneração. A odontologia, até como a Dani acabou de falar antes de mim na palestra, o modelo de remuneração, a gente sai da faculdade por ser dentista, a gente tem o hábito de, eu sei que você tem que fazer esse procedimento, é por especialidade que a gente vai fazendo a formação, a gente sai de lá e eu tenho que fazer um plano de tratamento para a Cristina. Então eu vou falando, consequentemente são itens, no particular mesmo, né? Itens que eu tenho que fazer, fecho uma conta. Então é um procedimento custando um valor, um procedimento... Então, esse é o conceito hoje. É uma prática, né? Normal, desde a formação. No particular, quando você abre a sua clínica. E o plano odontológico só consegue remunerar o dentista dessa maneira. Só que o plano odontológico, querendo ou não, também a Dani deve ter mencionado, o conceito de compra do plano de saúde é diferente do conceito da odontologia. O plano de saúde a pessoa compra para não usar, ele quer ter a segurança, como se fosse um seguro. O plano odontológico, o beneficiário, seja na empresa, quando a empresa oferece o caminho da entrada pela empresa, pelo plano, ou pessoa física, ele compra o plano para usar e não tem nenhuma regra que faça ele ficar muito tempo. Né? Não existe a liberalidade dele terminar o tratamento e sair. Então ele compra, sai. Então, primeiro que não cresce o setor por isso. Segundo, porque ele não tem o churn é absurdo.
a cultura, querendo ou não, o que ele está acostumado vai no dentista com dor, só vai quando tem dor, é a mesma coisa, ele só vai compra o plano odontológico quando ele precisa, está bem relacionado isso. Muito como que a operadora vai remunerar melhor um dentista que está fazendo na rede um bom trabalho, se ele não consegue medir o desfecho que o dentista fez naquele paciente, porque ele não acompanha o paciente sai da operadora e não volta nele. Quer dizer, não é nem ter ideia de uma remuneração, é como propor essa remuneração, então, porque ter ou dados, eu faço, né? Essa remuneração hoje só é por procedimento, porque você foi lá fazer na operadora tal, que você tem no dentista João, você foi lá, fez uma restauração, daqui a pouco você acha que você não precisa mais, você cancelou o plano. Daí você vai fazer outra restauração. Não, a Cristina tenho certeza disso, mas outra pessoa vai lá, compra o plano de novo e não vai no João. Acabou que ele não fidelizou, o dentista acaba não fidelizando porque ele fez um tratamento. Ele vai no Dr. Paulo. Como que a operadora acompanha esse paciente? Porque ele pode ir em outra operadora. Se aquela restauração que a Cristina fez com o João está boa, se de repente ele tem que ser bonificado pela aquela restauração que está na boca dele ainda, o paciente não está mais no plano. Então, a ideia das operadoras, sem dúvida, era que as operadoras pudessem trazer esse dentista para ele ser mais fiel a ele. Acompanhe o paciente, quando eu fizer a consulta de 1 ano, para ver se está boa, eu te remunero melhor, eu faço uma consulta melhor. Não tem como, porque o paciente não está mais lá. E dá para entender, Fernanda, por que esse paciente vai embora? Questão cultural. O dentista, o paciente... São poucas as pessoas no Brasil hoje, para simplificar, que vão no dentista por prevenção. Pelos dados, você vê, tem gente que, se não me engano, a Dani apresentou, acho que mais de 50% da população jovem nunca foi no dentista. Metade da população. Que nunca então, foi uma consulta. Exato. Então, esse número já demonstra que a pessoa não tem o conceito de prevenir, da questão da prevenção. Consequentemente, por que ele vai voltar só para prevenir se ele nunca tinha ido antes? Então, ele faz o tratamento e só volta em outro dentista se ele tem dor. Mesmo conceito da compra. Então ele continua, ele não está inserido nesse ambiente novo. Então ele não vai nem no dentista particular, ele nem tem o conceito de fazer a prevenção, ele só vai quando ele tem dor. Então ele só compra o plano, ele só pensa no plano, na dor, na emergência, na urgência. Na odontologia não tem emergência, não tem risco de vida, né? Quando ele tem um gatilho para isso. Por isso que ele não fica no plano. Uma das iniciativas da Sinog, recente, foi uma conquista nossa também com a ANS, antes do plano pessoa física, assim como a medicina não pode. Se a pessoa quer sair, o valor custa tanto. Ele é mais caro, porque a gente sabe que a pessoa vai sair. O preço do plano odontológico é feito dessa maneira. Agora, se eu tivesse a certeza que ele vai ficar a longo prazo, eu quero dar alguma coisa para ele ficar, eu quero fidelizá-lo. A gente não podia dar desconto antes. Foi um pleito que a gente pediu, olha, você entende que como o plano odontológico não tem nota técnica, eu posso dar desconto? A Inês falou, é verdade, você pode. Então, qual que é o intuito hoje? Coisa, hein? Se a operadora conseguir que o paciente fique 2 anos, ela pode dar desconto? Ligando para ele, fique no plano, em vez de você sair, já que você quer sair, fica no plano, que daí a mensalidade aqui 2 anos, de novo, abaixa de novo. Eu posso fazer? Pode. Então, hoje é uma maneira de reter esse cliente. A gente está buscando alternativas. O desconto foi uma delas que foi conquistado por um esclarecimento do regulador. Ele achava que medicina e odonto tinham o mesmo conceito e proibia. Na hora que você convence, você prova com um argumento, como diz o Roberto, a disposição para o diálogo que a gente tem para explicar, conversar, eles entenderam, viram que são coisas diferentes, pode dar desconto. Então, com tudo isso, são as ferramentas que a gente entende como mercado e que as operadoras nos ajudam aí, trazendo mais argumentação para levar para a Inês, que a gente pode tentar ajudar que a cultura mude. Ou com campanhas como a Juliana 1. Quer dizer, o cara já está lá dentro, mas quem não conhece? Então, como ele pode conhecer? Através de uma campanha de conscientização da importância da saúde bucal, que é melhor custo-benefício. Como a odontologia pode ser acessada pelo particular, mas é caro. A população no Brasil tem baixa capacidade de pagamento, a odontologia é cara. Outra coisa pode ser pelo terceiro setor, existem ONGs que atendem. O governo também tem uma baixa capacidade hoje de atendimento, o SUS não consegue atender. Então, custo-benefício é a melhor alternativa hoje para o brasileiro que tem uma renda per capita baixa, é o plano odontológico. Então, são 180 milhões de habitantes que não tem nada, né? Nada. E 400 mil dentistas 400 mil. É uma contradição, né? Querendo atender, seja no particular, entende como a odontologia suplementar é uma maneira de captar o paciente. O paciente está juntando tudo isso dentro do Juliana 1 para mostrar que as pessoas podem ter um pouco e estar bem atendidos, podem ter a produção da sua mão de obra especializada que é o dentista, atendendo o paciente através da operadora.
Fernanda, para encerrar, porque estão me sinalizando aí, acho que você tem que subir. Uma conclusão final desses 2 dias? Foi um sucesso. A responsabilidade é maior para o ano que vem, sem dúvida, porque cada vez que a gente está se superando, né? Fora que o ano que vem é Congresso Sinog, né? A gente fez essa mudança aí, porque a gente entendeu que de fato ele já cresceu demais e não tem como continuar como simpósio. Então, posso te dizer que a responsabilidade é maior para o ano que vem, mas estamos aí para... Mas encerra com a missão cumprida. Total. Parabéns. São desafios superados.